Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao nosso canal Bíblia para Já, né? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Yuri Daniel, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem como pano de fundo principal a questão da interpretação da Bíblia, a interpretação da Palavra de Deus, né? A questão da hermenêutica bíblica, sobre como interpretar a Palavra do Senhor. E dentro desse grande pano de fundo, né, sobre como interpretar corretamente as Escrituras, nós temos esse tema, né, tema central do nosso vídeo de hoje, que é saber se o sangue de Jesus é algum tipo bíblico, algum símbolo bíblico do Espírito Santo, né? E ao longo da nossa viagem aqui bíblica e teológica, nós vamos percorrer outras questões muito importantes para que o crente saiba como interpretar corretamente as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática e de vivência cristã. Aí você pode perguntar, mas qual a razão desse tema, né? O sangue de Jesus é o Espírito Santo? É algum tipo do Espírito Santo? Eu já vi, né, alguns grupos, né? Eu participei um tempo de um grupo cristão em que os líderes costumavam fazer esse tipo de alegorização da cruz, do sangue sacrificial e vicário, né, substitutivo de Cristo. Então eles costumavam dizer que o sangue de Jesus ele tinha um peso muito grande na Bíblia, porque o sangue de Jesus era um tipo, uma figura do Espírito Santo. O sangue de Jesus era um tipo do Espírito Santo, um símbolo do Espírito Santo. O sangue de Jesus é o Espírito Santo, né? Chegavam a afirmar de forma alegórica, né? E aquilo eu ouvi, às vezes aquilo ficava martelando e dizia, mas o sangue de Jesus é um tipo do Espírito Santo? Será que isso é verdade? À luz da Bíblia, da correta interpretação? Nós vamos hoje analisar essa questão, né? E outra decorrência dessa colocação que era feita no grupo, era de que, por ser o sangue de Jesus uma figura do Espírito Santo, você deveria recorrentemente clamar pelo sangue de Jesus, de forma toda vez que você fosse tomar algum tipo de decisão, ou iniciar algum ato litúrgico, ou fazer coisas simples, como sair de casa, ou dirigir o seu carro, você deveria invocar, né, de forma sacramental o sangue de Jesus, porque na verdade você estaria fazendo uma invocação da ação do Espírito Santo, né? Já, afinal de contas, segundo essa interpretação alegórica, o sangue de Jesus seria um tipo ou um símbolo do Espírito Santo. O sangue de Jesus seria o Espírito Santo. Voltando à nossa pergunta central, né? O sangue de Jesus é o Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo, é um tipo do Espírito Santo? A nossa resposta já categórica, né, para evitar qualquer tipo de curiosidade, é não. O sangue de Jesus não é o Espírito Santo, não é um tipo do Espírito Santo, não é um símbolo do Espírito Santo. E nós vamos dar para vocês hoje 4 razões fundamentais, 4 argumentos bíblicos e teológicos para embasar a nossa afirmação. E ao longo da nossa conversa, nós vamos falar também sobre outras alegorias, né? E sobre o perigo da utilização excessiva das alegorias, né? Do método alegorético de interpretação da Bíblia. Então fique conosco, fique ligado e nós vamos iniciar. O sangue de Jesus é o Espírito Santo? Resposta, não. E são 4 as razões. Então, irmãos, nós podemos elencar 4 razões pelas quais o sangue de Jesus não é o Espírito Santo, não é um símbolo, não é uma figura simbólica ou tipológica. E a primeira razão pela qual o sangue de Jesus não é um símbolo do Espírito Santo, o tipo do Espírito Santo, é uma razão interpretativa, né? Primeiro, interpretativa. Então nós vamos falar sobre interpretação bíblica. A segunda razão é uma razão tipológica, né? Nós temos aí uma tipologia que é aplicada de forma incorreta, inadequada. A terceira razão é uma razão trinitária. Nós temos um problema trinitário quando nós dizemos que o sangue de Jesus é o Espírito Santo. Nós acabamos ferindo a doutrina da Trindade, que é essencial para o cristão. E a quarta razão é uma razão bíblica, lógica e teológica, né, de interpretação mesmo do texto
bíblico. Primeira razão pela qual o sangue de Jesus não é o Espírito Santo, né? A primeira razão é hermenêutica. O sangue de Jesus não é um tipo do Espírito Santo por uma questão interpretativa. Aqueles textos, né, tanto nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, quanto no evangelho de João, são textos que descrevem a crucificação de Jesus. Então, aqueles textos são textos descritivos, que trazem um relato histórico daquilo que aconteceu no Calvário. O texto é descritivo. Nós não temos ali um texto alegorético, um texto poético. Não, a descrição é uma descrição real. Não é uma descrição fictícia ou uma parábola. Não, nós temos ali uma descrição real de algo que aconteceu na história e que, inclusive, alterou todo o curso da história, né? Então, quando nós estamos diante de um texto, né, de uma descrição que não é uma descrição que está em linguagem figurada, não temos ali uma figura de linguagem. O que aconteceu ali não é uma figura de linguagem, é um fato real, né? E essa é, aliás, uma das diferenças entre a narrativa cristã e as narrativas mitológicas, né? Por exemplo, as narrativas dos deuses gregos, dos deuses pagãos. Aquelas são narrativas mitológicas, porque a narrativa sobre Zeus, sobre Poseidon, é uma narrativa fictícia. A narrativa do Calvário e de Cristo e do Salvador e do Deus que se encarna, né, e que morre numa cruz, ela não é uma narrativa fictícia, não é um mito. Cristo não é um mito. Aquilo que aconteceu no Calvário foi literal, né? Jesus veio, ele veio da sua glória, ele se encarnou, né? Ele se esvaziou, como diz Filipenses, e ele morreu numa cruz por nós, né? Então esses relatos da crucificação de Cristo, do derramamento do seu sangue pela sua noiva, pela sua igreja, são relatos literais. Então eu não devo interpretar um texto que é literal de forma alegorética, né? Então são dois métodos de interpretação, basicamente são vários, né? Mas são dois métodos principais de interpretação de um texto bíblico. Você pode usar a teorese, quando o texto é literal, aí você vai interpretar, observar o texto, né? Analisar o texto, extrair o significado do texto, né? E aplicar à sua vida. Isso aí é teorese. O texto é literal, eu vou interpretá-lo, vou analisar literalmente o texto e vou aplicar, mas sem deturpar o significado literal, a essência literal do que está no texto. Esse texto é um texto literal, descritivo, né? Não estou querendo dizer com isso que você não possa fazer aplicações desse texto à sua vida. Não, você deve fazer aplicações, né? Bendito o sangue do Cordeiro que lavou os nossos pecados, que nos purificou, que nos redimiu, que transforma a nossa vida, né? O sangue é o preço da justificação, é aquilo que nos declara justos diante de Deus, mesmo sendo nós pecadores, é aquilo que nos aproxima de Deus pela propiciação, né? Porque a ira de Deus, ela é aplacada através do sangue vicário, substitutivo de Cristo, e nós temos acesso ao Pai, né? Tudo isso é aplicação do texto bíblico. Mas o que eu não posso fazer é transformar, né, um texto que é literal, uma descrição histórica e literal, em algo simbólico, né? Então esse é o primeiro grande problema. Eu não posso alegorizar um texto que é literal. Aí você diz, irmão, mas quer dizer então que todas as passagens eu devo interpretar de forma literal? Não, obviamente não, né? Quando o texto tiver algum sentido figurado, né, parábolas, né, Jesus contando alguma parábola, sempre por trás da parábola havia um sentido, né, moral, um sentido teológico por trás daquilo que Cristo afirmava. Então aí eu tenho uma margem alegorética nas parábolas. Quando a literatura exige algum tipo de alegoria, por exemplo, né? E isso é muito claro na própria linguagem do texto. Você lê o livro de Apocalipse, por exemplo, você tem ali várias simbologias, né? E ali você tem liberdade para fazer a interpretação alegorética, né? Mas a figura de linguagem, o tipo de linguagem, né? O tipo de literatura que está sendo utilizada vai lhe autorizar a fazer interpretação alegorética, a usar alegoria. Então são passagens que lhe autorizam a fazer interpretação alegorética. Agora, você tem um texto descritivo, exemplo, texto
que fala sobre Sansão. Aí você quer dizer que Sansão é tipo de Jesus, ou é tipo do Espírito Santo, ou é tipo de Jeová, de Deus Pai, né? Então veja, esse tipo de interpretação acaba forçando o texto da Escritura e você acaba saindo daquilo que a Escritura está querendo dizer e vai ficar à mercê daquilo que o intérprete, que o pregador está querendo passar. E nós precisamos estar distritos àquilo que a Bíblia quer comunicar, né? Então o primeiro grande erro desse tipo de interpretação que diz que o sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo é alegorizar uma passagem que não é alegórica, é uma passagem que é literal. Jesus efetivamente morreu. Foi o sangue derramado pela segunda pessoa da Trindade. O Deus homem, Jesus Cristo, morreu por nós. É o sangue de Jesus, é a segunda pessoa da Trindade. O texto ali não está falando sobre a terceira pessoa da Trindade ou sobre a primeira pessoa da Trindade, embora eles sempre atuem de forma coordenada, é a economia da Trindade, né? Mas o texto ali evidencia o sacrifício substitutivo da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Vou falar um pouco mais sobre essa questão do uso inadequado das alegorias. Isso é muito comum, né? E isso é um problema sério, porque as pessoas, ao invés de compreenderem a mensagem que Deus quis passar, de compreender a revelação de Deus, acabam sem entender o sentido daquilo que Deus quer comunicar. O texto está dizendo A. Essa é a interpretação do texto, é A. Aí você alegoriza aquilo que não é alegórico e acaba extraindo outra interpretação. Você começa a dizer que o texto está dizendo B, mas o texto não está dizendo B, ele está dizendo A, né? E nós, às vezes, temos o costume de alegorizar tudo, como se por trás daquele texto sempre houvesse um sentido oculto que você precisa descobrir, e na verdade Deus quer se comunicar com você de forma simples através da leitura do texto. Ele quer comunicar os seus princípios, os seus valores, quem ele é e quem você é através da leitura daquele texto. Aí nós viajamos tanto, né? É o tal do viajar na maionese, né? A gente viaja tanto buscando algum tipo de sentido oculto, né? Procurando algum tipo de pelo em ovo ali. E na verdade o texto é tão simples. Deus quer te comunicar, por exemplo, Gênesis capítulo 1, ele quer comunicar a você que ele é o criador de todas as coisas, que ele é o provedor de todas as coisas. Você pode até aplicar e dizer, olha, se Deus criou tudo, se Deus provê tudo, se tudo está na força do seu poder, da sua palavra, ele tem poder para sustentar a minha vida. Você pode até aplicar assim. O que você não pode é alegorizar as passagens de Gênesis, que são textos descritivos, e dizer, por exemplo, eu vi numa pregação uma vez, há um tempo atrás, um pregador dizendo assim, que o texto dizia, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. O que é isso? É o relato da criação da luz. Que luz? A luz criada, né? Essa luz visível, essa luz de fóton, essa luz que é partícula onda, né? Como dizem os físicos e químicos. Essa luz criada, de espectro, de onda, né? Então Deus criou a luz. E aí o pregador alegorizou o texto dizendo assim, olha, na verdade essa luz aqui era Jesus. Jesus estava desde o princípio de tudo, porque ele era o alfa e o ômega. Então quando disse Deus, haja luz, era Jesus que estava sendo criado ali. E aí na verdade, meus irmãos, olha o perigo da alegoria. Porque Jesus, ele não é a luz criada. Jesus não é criado porque ele é Deus, né? Jesus é incriado, né? Jesus é de eternidade a eternidade, ele é Deus, ele tem todos os atributos do Pai e todos os atributos do Espírito, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, infinitude, né? Então, veja o perigo da alegoria, né? Você diz, como Jesus disse que ele é a luz do mundo, aquela luz de Gênesis capítulo 1 era Cristo. Heresia, né? Heresia porque Jesus não é a luz criada, né? Então esse é o grande perigo de você fazer interpretações alegóricas num texto que não é alegórico, de buscar sempre um sentido oculto naquilo que Deus revelou de forma clara muitas vezes, né? Não estou dizendo que a Bíblia não contém mistérios, não, ela contém mistérios, né? Mas estou dizendo que há passagens que são claras e nós precisamos interpretar a palavra de forma simples. Esse é um dos grandes princípios da hermenêutica, da interpretação bíblica. A interpretação bíblica ela é simples. Eu já vi outra passagem de interpretação alegórica equivocada, de texto descritivo, em que o texto dizia o seguinte, olha o que o texto diz, né? João capítulo 2, versículo 15. É um texto que fala sobre o momento em que Cristo manifesta sua ira quando os cambistas no templo pervertem
o templo, né? E o lugar que deveria ser de adoração se torna uma casa de comércio. Aí o texto diz assim: então ele fez um chicote, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Então veja, é um texto em que Jesus manifesta indignação, furor, ira, diante de uma situação de perversão de adoração a Deus. Qual o significado que você vai extrair disso, né? Que você deve ser fiel ao Senhor, que você deve adorá-lo com interesse de coração, né? Que você deve rejeitar qualquer tipo de idolatria, de substituir aquilo que é santo por aquilo que é profano, materialista. Então você tem várias aplicações que você pode extrair a partir desse texto. Aí o pregador extraiu a seguinte alegoria do texto. Mania que nós às vezes temos de querer procurar significados ocultos naquilo que é simples, né? E aí nós acabamos distorcendo a revelação de Deus através de tanta alegoria. Então o pregador disse que o boi nessa passagem era um símbolo do pai, que a ovelha era um símbolo do filho, né? E eu acho que ele achou a trindade em outra passagem aqui, né? Então vejam, não é isso que o texto está comunicando, né? Não é isso que o texto está comunicando. Em outros momentos eu já participei de algumas reuniões em que o pregador, utilizando a alegoria, ele nos dava uma passagem bíblica em um texto e ele pedia para nós encontrarmos a trindade naquele texto. Só que o texto não era trinitário muitas vezes. Esse texto, por exemplo, não é um texto trinitário, ele não está falando sobre a trindade, ele está falando sobre um episódio em que a segunda pessoa da trindade, enquanto homem, no seu ministério, se irou contra a perversão do culto, por exemplo, né? Então não é um texto trinitário. E aí nós tínhamos às vezes que, os irmãos às vezes ficavam constrangidos tentando procurar a trindade no texto, mas o texto não é trinitário. Nós não temos dúvida de que a trindade é doutrina fundamental do cristão. Mas você querer encontrar a trindade em todo o texto bíblico, aí você acaba alegorizando as passagens e acaba não entendendo aquilo que Deus quis revelar naquela passagem, né? Essa interpretação alegórica, meus irmãos, excessiva, não é de hoje, né? Não vem de hoje. No passado, né, alguns irmãos, especialmente irmãos de Alexandria, entre os séculos II e o século V, ali no período da patrística dos pais da igreja, né? Então, a igreja, assim, só para nos situar historicamente, ela tem aquele período apostólico, né, os apóstolos. O último dos apóstolos, João, morre. E depois, nós iniciamos na história da igreja o período da patrística, os pais da igreja, né? E ali naquele período da patrística, especialmente em Alexandria, alguns irmãos começam a interpretar de forma alegórica excessivamente o texto bíblico, né? Utilizando alegorese, interpretação, procurando detalhes ocultos no texto. E dentre esses irmãos nós temos, por exemplo, Filo de Alexandria. E é curioso, né? Não curioso, mas é sintomático, é a palavra mais adequada, né? Que esse tipo de interpretação tenha nascido e tenha se desenvolvido em Alexandria, porque Alexandria era o berço da cultura grega, da cultura helenística, né? Filo, por exemplo, que costumava fazer alegoria de muitas passagens, né? Filo costumava procurar a trindade em todos os textos bíblicos. Ele dizia que a interpretação não valeria se você não achasse a trindade naquele texto, né? E eu repito, irmãos, a trindade é uma doutrina bíblica, ela está contida em toda a Escritura, né? Mas haverá texto que é trinitário e haverá texto que é descritivo, por exemplo, né? E Filo costumava fazer isso, ele costumava instar as pessoas a encontrar a trindade em toda a passagem bíblica. Filo, ele era muito influenciado pela filosofia grega, especialmente Platão. E Platão costumava fazer separação, né? Ele dizia que haveria um mundo utópico ou ideal e haveria um mundo inteligível, né? Que nós poderíamos conhecer de forma palpável, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo com água. Para Platão, né, esse copo com água que está nessa nossa realidade aqui concreta, ele, na verdade, no mundo ideal, seria outra coisa. Então, para Platão, sempre haveria um significado oculto por trás das coisas concretas, né? E era assim que Filo enxergava as coisas. Ele sempre, com base na filosofia platônica, ele observava um texto, mas ele dizia assim, não é isso que o texto está querendo dizer. Está muito claro para ser verdade. Tem que haver um significado ideal por trás do texto. Então ele nunca se satisfazia com a clareza do texto bíblico com base nessa filosofia platônica, né? E isso acabava distorcendo o significado do texto. É por isso que os irmãos, naquela época, lá da patrística, os irmãos
de Antioquia, eles disseram, não, ó, isso aqui que o filho está fazendo está errado. Ele está tirando todo o significado da revelação de Deus. A gente não consegue mais compreender o Gênesis, o Êxodo, a gente não consegue mais compreender Mateus, Marcos, Lucas, porque nós estamos sempre buscando um significado utópico, platônico das coisas, né? E aí os irmãos de Antioquia rejeitaram a interpretação de Filo, né? E os próprios reformadores, né? Porque a igreja medieval, ela alegorizava diversas passagens, né? E aí os reformadores resgatam a interpretação literal de Antioquia, né? E rejeitam as alegorias da igreja medieval. Então, Lutero, Melanchthon, Calvino, né, e tantos outros irmãos que participaram daquele período de reforma, eles resgatam a interpretação da Escritura, a interpretação literal, rejeitam essa alegorização excessiva, né, que é baseada na filosofia grega, na filosofia platônica, e eles dizem, não, olha, nós precisamos interpretar a palavra naquilo que a palavra quer dizer. E aí surge a ideia de exegese bíblica. O que é exegese bíblica? Exegese é a interpretação que extrai da Bíblia o significado a partir da própria Bíblia. A Bíblia se auto-interpreta, não é? Eu não devo acrescentar à interpretação da Escritura conceitos, elementos filosóficos meus, não é? Eu preciso buscar na própria Bíblia o seu significado. Então, esse é um grande problema desse tipo de interpretação, que diz que o boi é o Pai, ou que o sangue de Jesus é um tipo do Espírito Santo, né? Ou que diz que a luz de Gênesis capítulo 1 é Jesus Cristo. Então, na verdade, você tem uma utilização de alegorias num texto que não é um texto com figura de linguagem, ou num texto que não é um texto cuja literatura requer alegorese, como a literatura apocalíptica. E isso vai acabar gerando confusão na mente do leitor. E, na verdade, não é isso que Deus quer comunicar ali. Deus quer compreender o que é que Sansão fez de certo, o que é que Sansão fez de errado, e aplicar aquilo à minha vida. E a Bíblia ela é muito poderosa nesse sentido, porque ela não é uma biografia, ela não superestima os homens, né? Mesmo reis como Davi, a Bíblia vai lá, ela coloca os pontos certos de Davi, ela coloca os pontos errados de Davi, aquilo que ele pecou, né? Porque não é biografia. E em tudo aquilo que Davi é exposto na palavra, nós temos exemplo daquilo que nós devemos fazer e daquilo que nós não devemos fazer. Então nós precisamos extrair esses princípios a partir do próprio texto e não alegorizar as passagens, né? Então já vi pregação em que o pregador dizia que Jacó é uma figura da igreja e Rebeca é a figura do servo, ou Abraão é a figura... E na verdade você precisa extrair ali que todos os personagens tinham pontos positivos, acertos, pontos negativos e erros, né? E extrair os princípios para a nossa vida e aplicar na nossa vida, mais fiéis àquilo que o texto quer comunicar. Então, qual é o grande problema, né? O grande equívoco de você dizer que o sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo? É que esse texto não é um texto alegorético. Esse texto não é uma alegoria, esse texto não é uma parábola, não. Esse texto é um texto real. Jesus morreu no Calvário. Jesus verteu o seu sangue, é o sangue da segunda pessoa da Trindade. É o preço que foi pago no Calvário pela propiciação, né, para que nós fôssemos propícios e chegássemos diante de Deus, para que o véu fosse rasgado de alto a baixo, né? É o preço da redenção, o preço que foi pago. Nós éramos escravos, né? E fomos comprados por bom preço, né? Não foi com o sangue de ovelhas, né? Mas com o precioso sangue de Jesus, como diz a palavra de Deus. Então, o sangue de Jesus não é o Espírito Santo. Primeiro problema, alegorização de um texto que não é alegórico, né? O segundo problema de afirmar que o sangue de Jesus é tipo do Espírito Santo está na própria tipologia adequada. A Bíblia tem tipos e símbolos de Cristo, é verdade, né? E a Bíblia mesma nos revela, de forma literal, esses símbolos e tipos. Então o livro de Hebreus vai dizer, né, claramente que aqueles elementos do culto levítico eram tipos de Cristo, mas a própria Bíblia, que deve ser interpretada a Bíblia pela Bíblia, ela vai nos dizer que aqueles são tipos, né? Não sou eu que estou alegorizando a passagem, não, a própria Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, né, que o culto levítico é, na verdade, um símbolo, um tipo, né, de Cristo. Entretanto, eu não posso afirmar que Cristo é tipo de algo, né? Eu posso afirmar que o tabernáculo, por exemplo, é um tipo
de Jesus Cristo, que ele aponta para Jesus Cristo, né? O sacrifício, né? O sumo sacerdote, o sangue da expiação, uma vez por ano, tudo aquilo aponta para Jesus Cristo, e o autor, o escritor de Hebreus deixa isso muito claro lá. Né? Não é uma alegoria que você... Não, a própria Bíblia, ela diz que o culto levítico é tipo de Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, o sangue dele, não é mais tipo. E não é mais tipo porque Jesus não é tipo. Jesus é plenitude. Jesus não é um tipo. Jesus aponta para alguma outra realidade. Não, Jesus é a própria realidade do Deus encarnado. Né? João chega a dizer que nós vimos a sua glória. Né? A glória de Deus, ela foi encarnada e revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus não é uma realidade que aponta para outra coisa. Não, Jesus é a própria realidade de Deus encarnada, gloriosa, perfeita e triunfante. E a própria Bíblia, ela nos dá essas evidências no livro de Hebreus. Então o próprio livro de Hebreus diz, olha, o culto levítico era sombra das coisas que viriam em Jesus Cristo. Então aí a própria passagem bíblica, ela está expressamente interpretando tipos, figuras e símbolos. Aí eu posso utilizar a alegoria porque a própria Bíblia me dá autoridade para isso. O próprio escritor de Hebreus me deu autoridade para isso. O que eu não posso é pegar um texto descritivo e sem qualquer fundamento bíblico, porque tem que ser a Bíblia pela Bíblia. Aí eu vou e alegorizo a passagem e digo que Sansão é figura de Jesus, por exemplo. Né? Então não há na palavra essa autorização. Paulo não deu autorização, o escritor de Hebreus, o autor desconhecido, né, de Hebreus, não deu autorização, então eu não posso alegorizar o texto. Então Jesus não é tipo, né? Cristo é plenitude, Cristo é revelação da glória de Deus, é a manifestação do próprio Deus encarnado. Então o primeiro problema da interpretação segundo a qual o sangue de Jesus é o Espírito Santo é a questão da utilização da alegoria num texto não alegórico. O segundo problema é a questão de utilização incorreta de tipologia bíblica. O terceiro motivo pelo qual eu não posso dizer que o sangue de Jesus é o Espírito Santo é um motivo trinitário. Né? Isso fere a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é o coração do cristão, do cristianismo. Né? Está espalhado ao longo de toda a palavra, do Velho Testamento e do Novo. Nós temos ali algumas evidências trinitárias no Velho Testamento, mas o Novo Testamento, ele rasga o véu e nós percebemos ali a figura da Trindade em várias e várias passagens bíblicas, né? Então você tem, por exemplo, o batismo do Senhor Jesus, né? Nós temos ali a presença do Pai, né? Este é o meu Filho amado, em quem me compraz o Filho, sendo batizado em obediência a Deus, ao Deus Pai, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Nós temos ali a figura do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. Todos eles são Deus, né? Um só Deus, um só ser, uma só ousia, uma só substância, mas personalidades distintas, né? Por que personalidades distintas? Porque cada uma das pessoas da Trindade, embora elas integrem um só Deus, um só ser, uma só substância, eles são co-iguais, né? Todos eles têm onipresença, onipotência, onisciência, os mesmos atributos, né? Eles compartilham o poder, a soberania, né? Mas cada um desse ser glorioso possui a sua personalidade, né? Porque quando eu falo em pessoa, eu estou falando em inteligência, cada um tem a sua inteligência autônoma, infinita e eterna e santa e gloriosa, né? Cada um tem autodeterminação e cada um tem autoconsciência, cada um é uma pessoa na Trindade, né? Embora essas três pessoas da Trindade, que são um só Deus, atuem de forma coordenada, cada um com um papel, né? O papel do Pai, e esses papéis ficam muito bem evidenciados no livro de Efésios, por exemplo, né? Paulo vai colocar lá em Efésios Deus, Pai, como planejador de todas as coisas, o Filho como executor das coisas, e o Espírito Santo como penhor, né? Aquele que nos sela, aquele que nos garante, que nos confirma e que nos dá o testemunho interno do Espírito acerca da nossa salvação, né? Cada um tem o seu papel na Trindade. Apesar de eles terem papéis iguais, atuarem de forma coordenada, né? O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito é o Espírito. Isso daí é uma formulação muito antiga da igreja, né? Uma formulação de Nicéia, 325 depois de Cristo, o credo de Atanásio
isso, o credo apostólico. Então é algo que é básico e vencido na igreja, é um ponto já pacificado na igreja e está ao longo de toda a Bíblia. A bênção apostólica, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a questão da Trindade ela é pacífica no meio da igreja. Mas também é pacífico no meio da igreja que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Eles atuam de forma coordenada, integram um só ser, são coiguais, né? Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito, né? Aí você diz assim, mas a palavra diz há uma passagem que Cristo diz assim, eu e o Pai somos um, né? Quando Cristo diz eu e o Pai somos um, o que ele está querendo dizer é que a atuação dele, do Pai, nunca é contraditória. Nunca o Pai vai dizer uma coisa e o Filho vai dizer outra. Não, eu e o Pai somos um, né? É como eu dizer assim, que eu e minha esposa Rafa, nós somos um, né? Eu não posso, por exemplo, na educação da minha filha Sofia, dizer uma coisa e Rafa dizer outra coisa. Não, eu e Rafa temos que ter uma só palavra. Nós somos um, embora nós tenhamos personalidades diferentes, né? Então, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Eu não posso dizer que o sangue de Jesus é o Espírito Santo, né? Além daqueles problemas que eu já mencionei agora há pouco, o problema hermenêutico, o problema tipológico, eu não posso dizer que o sangue de Jesus é o Espírito Santo, porque eu vou ter um problema trinitário. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Eles estão em coordenação, eles atuam juntos, né? Sempre juntos. A ênfase é sempre dos três. Os três sempre operam conjuntamente, né? Não houve uma era do Pai, uma era do Filho e uma era do Espírito, como às vezes se costuma dizer. Não, eles sempre atuaram conjuntamente. Na criação, estava lá o Filho, né? O Pai e o Espírito pairando sobre a face das águas, né? No batismo de Cristo estavam lá os três, né? Eles sempre atuam de forma coordenada. No projeto de redenção, os três, sempre a atuação trinitária. Mas o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Embora integrem uma só ousia, uma só substância, eles têm personalidades distintas. Então há um problema na doutrina da Trindade quando eu afirmo que o sangue de Jesus é um tipo do Espírito Santo. Eu vou estar com um grande problema teológico do ponto de vista trinitário, né? E a palavra vai ser ferida, porque a palavra não me dá autorização para fazer esse tipo de alegoria com o sangue do Cordeiro. E agora nós podemos fechar com o quarto motivo, pelo qual o sangue de Jesus não é o Espírito Santo. E o quarto motivo é lógico e bíblico, não é? Porque se o sangue de Jesus fosse o Espírito Santo, quando Jesus foi pendurado no madeiro e morreu no Calvário, naquela cruz rude, na hora que ele tivesse expirado ou que o seu sangue estivesse sendo vertido, a igreja deveria ter sido visitada com aquela bênção que aconteceu apenas dias depois no Pentecostes. Os irmãos não concordam? Se o sangue de Jesus fosse o Espírito Santo, né, o Espírito Santo teria sido derramado no dia exato da crucificação de Cristo. Mas não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo foi derramado dias depois, durante a semana da festa de Pentecostes, né? Ali a igreja foi visitada. E o próprio Jesus, quando esteve entre os discípulos, ele prometeu, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixarei alós, outro Consolador, né? Era outra pessoa, não era o próprio Cristo, né? Era o seu Espírito sendo derramado sobre nós para nos consolar. Então, esse episódio do Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo, do outro Consolador, quando ele fala o alós, é outro, mas com a mesma natureza dele, com a mesma substância dele, né? Co-igual a ele. Essa promessa veio a se cumprir no Pentecostes. Se o sangue de Jesus fosse o Espírito Santo, né? O Pentecostes, aquele derramamento do Espírito, o vento, o fogo, aquelas línguas que foram faladas, repartidas entre os irmãos, né? Naqueles dias, teria ocorrido no dia da crucificação. Mas no dia da crucificação não foi isso que aconteceu. No dia da crucificação, pelo contrário, né? Muitos dos irmãos fugiram, né? Alguns negaram o Senhor, o próprio Pedro, né? Figura emblemática naquele dia do Pentecostes, mas no dia da crucificação, Pedro negou, né, o Senhor. Então, o sangue de Jesus, né, logicamente, do ponto de vista teológico, bíblico, não é o Espírito Santo. Essa analogia está biblicamente equivocada, tanto do ponto de vista hermenêutico, né, linguístico, quanto do ponto de vista tipológico, do ponto de vista trinitário e também do ponto de vista bíblico, teológico. O sangue de Jesus não é o Espírito Santo. Queridos, o sangue de Jesus
a expiação, a doutrina da expiação, a doutrina da justificação, da propiciação é fundamental para nós. Nós amamos o sacrifício que foi feito pelo Cordeiro. Bendito seja o sangue, né? Como canta Luiz de Carvalho. Nós amamos o sacrifício vicário de Cristo. Ele se colocou em nosso lugar. Ele morreu por nós, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, como confirmação da sua vitória sobre a morte, como confirmação de que a cabeça da serpente fora esmagada. Ele venceu a morte, né? E o pecado. O inferno treme diante dele, ele é poderoso. O sangue da redenção, ele nos redimiu. Ele pagou o preço, né, da nossa dívida. A palavra diz em Colossenses que o escrito de dívida que pesava contra nós, ele rasgou e ele cravou na cruz, né? É o sangue da expiação, é o sangue do pagamento, né? Ele disse: Pai, está consumado, tetelestai. É o sangue que pagou a nossa conta. O tetelestai significava isso também, o pagamento de uma conta, de uma dívida. Ele pagou a nossa dívida, né? É o sangue da propiciação, porque Deus é um Deus que se ira, mas o sangue de Jesus aplacou em relação à igreja de Cristo. Ela aplaca a ira de Deus e nos dá a condição de sermos propícios, de nos chegar a Deus, né? Na verdade é Ele que se chega a nós, né? Então, é o sangue da justificação, é o sangue da justificação, a doutrina da justificação. Ele nos justificou, ele declarou a nossa justiça, porque não há justiça em nós mesmos, né? A palavra nos diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundície, mas ele nos justificou, ele nos declarou justos pelo poder do seu sangue. Então, irmãos, o sangue de Jesus, ele é essencial, né, na vida da igreja, mas nós precisamos entender exatamente o que aconteceu, né? Nós não podemos confundir a segunda pessoa com a terceira pessoa, nós precisamos entender, porque cada pessoa da Trindade tem um papel na economia da Trindade, né? Aqui desejo aqui nesse final que Deus te abençoe, né? Que você peça a Deus, né, toda vez que você for ler a Bíblia: Senhor, me ajuda a enxergar a tua revelação. Que você extraia da Bíblia, daquilo que está escrito pela própria Bíblia, né, aquilo que o autor quis comunicar naquele texto. Que Deus visite o teu coração. Que você possa aplicar de forma fiel os princípios que emanam da palavra e ame mais e mais a palavra do Senhor. Então, o nosso desejo aqui, do nosso canal para você, meu irmão, é que você leia a palavra, aprenda a amar a palavra, a ler a Bíblia, a entender exatamente aquilo que Deus quer comunicar, que é a revelação é a Bíblia, a revelação é a sua palavra, né? Que você ame essa palavra, viva por ela, que você ame o sangue da expiação, da justificação e da redenção, que você ame o sacrifício de Cristo por você, né? A morte, a ressurreição, a doutrina, que você volte à raiz do Evangelho, ao Evangelho radical. Quando nós falamos em radical, é Evangelho raiz, é justificação, é ressurreição, é Bíblia, é amar a palavra e zelar por ela, né? Deus te abençoe. Se você entendeu, se você gostou, eu peço que você compartilhe esse ensino, que mais pessoas sejam edificadas através do ensino da palavra do Senhor. Deus te abençoe, né? E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Uma boa noite.